E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à análise de contos com o conto que tem o título de A Árvore, The Tree no original em inglês. Esse conto foi escrito em 1920 e publicado pela primeira vez em 1921 na revista Try Out, beleza? Eu li nessa edição aqui, da Delphi Classics, tá? E vocês podem achar facilmente esse conto na internet também. Não sei se tem traduzido, mas de qualquer forma eu vou resumir a história para vocês aqui, não se preocupem. Bom, esse conto, na verdade, ele é um conto de terror, não é necessariamente horror cósmico, mas ele tem esse quê de misticismo e ele se passa na Grécia Antiga. Então aqui a gente consegue observar um pouco da admiração que o Lovecraft tinha por mitologia clássica, pois a própria história ela tem um quê mitológico, ela tem essa coisa, essa característica de storytelling, né, de contar, como eu posso dizer, que a gente usa para contar histórias como se fosse de fato uma mitologia. Então o que acontece? Estamos na cidade, né, Grécia Antiga. O tirano de Siracusa, ele quer, na verdade, uma nova estátua para a sua cidade, uma estátua de Tyche, a deusa da fortuna. E existem dois personagens principais, que é o Kalos e o Musides. Eles são dois escultores mega blasters fenomenais, assim, os caras, tudo que os caras fazem ganha não só em termos de valor, né, mas ganha muita reputação para o entorno deles. Então, além de serem homens bem afortunados do ponto de vista financeiro, eles são muito bem vistos do ponto de vista artístico e eles são considerados amigos fiéis um ao outro. Só que um deles, quer dizer, os dois têm estilos muito diferentes um do outro. Enquanto um se apropria mais da parte, como eu posso dizer, da parte urbana, o outro procura mais ficar isolado numa espécie de colina, que é a colina de Menalos, se eu não me engano, e eles vivem, no caso, na vila de Arcádia. Então eles habitam nessa espécie de colina. Na verdade, um deles habita, né, que é o Kalos, habita nessa espécie de colina, onde ele vê um cipreste, né, e ele fica ali durante horas e horas e dias fazendo o seu trabalho. E aí eles recebem os emissários de Siracusa e eles falam, faz aí uma estátua, o nosso líder quer que vocês dois façam e nós vamos dar o dinheiro para vocês dois, não se preocupem, acreditamos que vai ser a melhor coisa possível, independentemente da decisão que vocês vão fazer do ponto de vista de produção, de artista, etc. E aí eles começam o trabalho, porém o Kalos, ele por ficar muito afastado, né, naquele bosque, assim, naquele monte, ele acaba adoecendo e o Musides fica extremamente triste com o adoecimento, né, com o amigo acamado, e decide interromper o seu processo criativo, interromper o seu trabalho para ajudar o amigo, mas não parece surtir efeito, porque ele vai piorando até o ponto em que ele eventualmente adoece, mas não sem antes de pedir para o Musides, né, que falou que ia fazer uma excelente estátua para ele, ia fazer um dos melhores mausoléus, uma das melhores tumbas para ele. Ele falou, olha, não faz isso, não me enterra num lugar longe daqui, me enterra nesse Monte Menalos, eu só preciso disso. Esses personagens, essas características que o Lovecraft adota com os personagens, já tem a ver um pouco com o misticismo, porque o Kalos, ele alega saber se comunicar, né? É quase como se ele tivesse companhia naquele cipreste. E quando ele morre, quando ele falece, o Musides aceita de fato o pedido dele, enterra ele próximo do cipreste e volta a fazer o seu trabalho. Porém, enquanto ele está se recuperando, ele retorna ali de vez em quando para visitar o amigo, e o cipreste
nossa, gigantesco começa a tomar conta da região. E ele se sente conectado com aquele cipreste e começa a trabalhar ali também. Ao ponto em que os dias se passam, os meses se passam, ele continua trabalhando ali. Até que, misteriosamente, numa determinada manhã em que os emissários de Siracusa chegam na vila de Arcádia para falar com a galera, e aí eles perguntam, né, onde é que está os nossos estátuas e tudo mais, porque ninguém tinha visto até então. E aí os servos, né, os escravos estão apavorados, porque no Monte de Menalos teve uma espécie de desabamento. E aí os emissários visitam esse Monte de Menalos, eles veem esse cipreste com um formato muito odioso, quase como se fosse um humano de fato, e ele derrubou tudo, e o Mucídides, no caso, nunca mais foi visto. Então, o que acontece? O conto inicia justamente falando sobre o porquê das pessoas não gostarem dali, não irem para o Monte Menalos por conta desse cipreste. E posteriormente a gente tem a confirmação do porquê, né? De que é quase como se o cipreste e o Kalos tivessem se tornado um só. E aí o conto termina com os emissários de Siracusa voltando e tendo que basicamente se utilizar de outros escultores para continuarem suas artes, continuarem suas estátuas. Mas o conto termina porque um dos integrantes lá, um dos moradores que conhece essa lenda, alega com certeza que ele ouviu como se fosse no entremear dos ramos desse cipreste, como se tivesse havendo uma conversa, quase como uma temática assim, de fantasmas, sabe? E aí termina com uma espécie de I grego, né? 6, ou seja, provavelmente alguma coisa relacionada à medida, né? E uma resposta, eu sei, eu sei. Ou seja, e aí, será que eles continuam a esculpir essas coisas em outros lugares? Ou será que eles estão invisíveis? E aí, o que pode ter sido? Bom, fica com essa pergunta e o conto termina aí. Então, eu acho o conto muito interessante justamente por essa perspectiva, apesar de, como vocês mesmos já viram, né? Aqui eu tô tendo que consultar os outros nomes, que eu fiz uma listinha aqui, porque de fato são nomes bem antigos e o Lovecraft sabe trabalhar bem isso, então acaba ficando confuso. Eu acho que o leitor também pode ficar confuso com um pouco dos nomes das cidades, mas se você entende de mitologia, inclusive aqui no canal do Universo Antares tem diversos vídeos sobre mitologia grega, os clássicos gregos, as epopeias, enfim, vale a pena conferir depois. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!